Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em Biblioteconomia. Introdução à administração em bibliotecas. Competência 1. Compreender os fundamentos das teorias clássicas de administração. Parede, com pátina ao lado direito, tela de TV, onde os slides estão sendo apresentados. No lado esquerdo, ao centro, tom azul, na parte superior do lado direito, logo ETE, Secretaria de Educação e Esportes, Brasão do Governo de Pernambuco, abaixo janela de Libras, professora Isabela Domingos. Mulher branca, cabelo longo e loiro, veste um vestido preto, usa argolas rosa, segurando o passador de slides. Olá, estudante! Você está bem? Eu espero que sim, que esteja muito animado e muito animada. A gente vai começar agora a disciplina Introdução à Administração em Biblioteca. Eu sou a professora Isabelle Domingos. Quem não me conhece ainda, muito prazer. A gente ainda vai conversar muito durante esse módulo, durante o nosso curso maravilhoso de Biblioteconomia. Vem comigo que tá show, tem um monte de informação bacana, certo? Vamos lá. Gente, essa primeira competência, a gente vai tentar compreender os fundamentos das teorias clássicas de administração. Professora, para que isso? Por que eu, estudante de biblioteconomia, tenho que aprender sobre administração? O que é que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Meu Deus do céu, vocês vão perceber. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Vamos lá. Antes de tudo, para. Vai lá. Corre no canal do EducaPE e escuta o podcast da semana. Esse podcast está imperdível, gente. A gente realmente se esforça, coloca lá os artefatos. Então, assim, não perde, tá certo? Posso contar com você, não é? Vou te esperar, certo? Então, assim, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho, entender, segue comigo no slide. A gente vai entender, assim, alguns conceitos da administração. Por que é importante a gente estudar isso? Então, todos os profissionais, independente da área, eles precisam entender um pouquinho sobre a administração. E justamente a nossa área, biblioteconomia, é que precisa mesmo. Gente, a gente vai lá, quando a gente começa a trabalhar na unidade informacional, a gente vai trabalhar com administração, a gente vai gerir aquele espaço, aquele acervo, aquela equipe de funcionários. Então, é mais do que necessário, é muito importante, porque assim, a gente vai ter o cuidado com a gestão do acervo, com os funcionários, com a organização, as atividades, tudo aquilo, tudo que está dentro da unidade informacional vai estar sobre nossa responsabilidade, a responsabilidade do bibliotecário, da bibliotecária e de vocês, técnicos em biblioteconomia. Então, assim, não resta dúvida que é muito importante a gente estudar sobre isso, não é verdade? Vem comigo, porque realmente você vai aqui sair sem dúvida. E se tiver dúvida, você vai tirar lá no fórum, tá bem? Então, segue. A gente, assim, nessa disciplina, a gente vai ter 4 competências. Vocês, assim, já passaram por algumas disciplinas nesse módulo, não é? Então, vocês já sabem como é que funciona. Cada semana, uma competência. Então, a primeira vai ser justamente esse estudo aqui sobre as teorias clássicas. A segunda, a gente já vai ver ali aquelas teorias contemporâneas da administração, já trazendo mais para hoje. Na terceira semana, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o planejamento estratégico. É bem legal essa competência, viu? Então, vai ser missão, objetivo, os valores organizacionais, muita coisa legal. E na quarta e última competência, a gente vai entender um pouquinho sobre os comportamentos, as teorias comportamentais na organização. Então, não perde, segue comigo, faz lá todas as atividades, tira a tua dúvida, escuta o podcast, lê o e-book, faz tudo que tu tem direito, porque tá show de bola. Vamos começar? Gente, assim, de cara a gente já pensa, no dia a dia a gente já lida com a administração. Como assim, professora, a gente lida com a administração? Eu não sei disso não. Lida sim, eu vou te mostrar. Segue comigo aqui no slide. Vê só, quando a gente está ali administrando o tempo, administrando a imagem, administrando um remédio,
a empresa da gente, uma empresa pequenininha que a gente criou, uma empresa grande, vai saber, né? Administrando uma situação, uma coisa delicada que aconteceu. Tudo isso é administração. Como assim? Vê só, vou te dar só 2 exemplos e depois você lê com mais calma nesse slide. Quando a gente quer administrar o salário, a gente recebe aquele nosso salário suadinho do mês, né? Demorou, meu Deus, para chegar. Quando a gente recebe, a gente vai lá, paga as contas, deixa um valor para uma viagem, deixa um valor para uma roupa, alguma coisa que te interessa dentro da tua realidade. Tudo isso já é administração. Você foi lá, ó, fez uma planilhinha, anotou, nem que seja um papelzinho, você anotou. Tudo isso é uma forma de gerir o teu salário, uma forma de tu gerir ali aquela parte importante da tua vida. Então, assim, no dia a dia, a gente já está aplicando algumas formas de administração de forma empírica. Então, a gente já vai matando que a gente não sabe nada de administração. A gente sabe sim e agora vai aprender mais ainda. Acompanha comigo aqui. Gente, antes de tudo, de a gente começar a conceituar, como a gente foi lá no e-book e colocou vários conceitos, várias ideias, várias teorias, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa ter habilidades. Que habilidades são essas, professora? Eu não sei disso, não. Veja só, a gente precisa ter 3 habilidades muito importantes que justamente vão nos ajudar ali a ser um bom administrador, uma boa administradora. Então, a primeira é a habilidade técnica. Então, a gente precisa ter aquela capacidade de trabalhar em ambiente virtual. Hoje em dia, mais ainda, né, gente? Pós-pandemia, todo mundo aqui está nessa vida virtual e não vai parar, só vai crescer. Então, a gente vai lidar com a informática, a tecnologia em geral, buscar algumas soluções para problemas complexos. Vai aparecer, está sempre aparecendo um problema novo. Capacidade de analisar dados, gerenciar o tempo. Então, tudo isso é uma habilidade técnica. E tem bem mais, tá? Habilidade humana. Colaboração e trabalho em equipe. Isso é tão importante, gente. Tão importante. Vocês nem imaginam ou já imaginam. Comunicação, autogerenciamento, liderança, empatia, aquela inteligência emocional, o autocontrole, sabe? Aquela meditação, a gente fica zen, isso é muito importante. Criatividade, inovação, resiliência e conseguir se adaptar. Além de tudo, dedicação. Gente, sem dedicação a gente não consegue nada. Então, essas são habilidades humanas. E as conceituais, professora, quais são? É justamente aquele pensamento crítico, o aprendizado contínuo. Então, você está ali sempre curioso, você sempre quer aprender. Gente, a gente da área de biblioteconomia tem que ser eternamente aprendiz. A gente realmente tem que correr atrás. A gente é um buscador, pesquisador oficial. Corre não, tá? Já fica ligeiro nessa ideia. Então, a gente precisa conhecer os teóricos, as metodologias da área. A gente vai saber tudo isso. No e-book a gente vai explanar um pouquinho mais, mas é importante você entender essas 3 habilidades. A técnica, a humana e a conceitual. Beleza? Conseguiu entender? Se não conseguiu, pergunta lá no fórum que eu vou tirar essa tua dúvida. Vamos continuar. Gente, vê só. Outro assunto que a gente aprofundou muito no e-book foi justamente sobre os teóricos da teoria geral da administração. São os principais teóricos que são muito falados nos livros de administração, de introdução à administração. Se vocês derem um Google, fizerem uma pesquisa, vão achar diversas teorias, diversos conteúdos interessantes sobre ele, mas a gente aqui vai só resumir, dar aquela pincelada, porque no e-book você vai entender mais um pouquinho e é vasto, tem muita bibliografia, inclusive lá no e-book eu coloquei, lá atrás você vai lá, pesquisa, entra lá nos sites, tem muita informação bacana, tem material complementar. Vem comigo aqui que eu vou falar rapidinho. Então nós temos o Taylor. Meu Deus, quem é esse? O Taylor, ele teorizou ali sobre a administração científica. Então, ele tinha como ponto central a preocupação em aumentar a produtividade e a eficiência na operação das empresas. Então, ele estava ali preocupado que a empresa vai andar, vai ter aquela eficiência, tudo vai dar certo. Então, o foco principal era a divisão do trabalho. Ele queria tudo dividido, tudo arrumadinho, as tarefas e a separação das funções. Então, assim, essa teoria, ela parte de baixo para cima, das partes para o todo. Então, do setor operacional para os postos mais altos da hierarquia. Essa foi a primeira, né? A gente está falando aqui do Taylor, e aí você já vai comparar com o Fayol, que já é um pouquinho diferente. Vem comigo. O Henry Fayol, ele já vem com a teoria administrativa. Então, essa teoria, ela compreende o quê? Ela compreende uma teoria da organização.
Então, sendo a administração a base científica. Diferente do Taylor, que a gente falou agorinha, a ênfase dessa teoria do Fayol é na estrutura, certo? Então, ele pensa mais, ele enxerga mais essa organização como uma composição de partes. Então, órgãos e setores. Ele já entende que são várias partezinhas ali que juntando, né, da sua forma, as relações entre as partes, tudo aquilo foi visto pelo Fayol. A divisão do trabalho, tudo isso poderia ser vertical ou horizontal. Vamos ver o terceiro e último teórico que a gente cita. Então, aqui a gente já fala da teoria da administração burocrática, do Max Weber. Então, qual é a teoria dele? Vamos tentar ver aqui rapidinho. Então, na década de 50, foi desenvolvida a teoria estruturalista, que apresentava como objetivo principal a associação de todas as teorias das diferentes escolas anteriores. Então, ele já pegou ali o que ele viu, fez ali um misturadozinho, deu uma modificada. Então, o princípio dela foi com a teoria da burocracia. Então, a gente, professora, burocracia, que coisa chata. Não é bem assim. Vai lá no e-book que você vai entender melhor. Não é uma coisa chata, não. É uma coisa importante. Teve todo um fundamento, uma base para isso. Então, justamente a base disso é na racionalidade e no ajustamento dos meios. Porque assim a gente vai ter a máxima eficiência. Quanto mais racional, a eficiência vai ser maior, justamente para alcançar os objetivos, que seriam o final, né? O fim disso seria conseguir concluir aquele objetivo. Essa teoria, no final, ela explana a necessidade de uma hierarquia rigorosa, definida e administrada por regulamentos e linhas de autoridade. Quem falou isso foi o Chiavenato, que é outro autor muito importante nessa área. Vocês vão ver ele lá na bibliografia, vai ouvir falar demais sobre o Chiavenato. Então, vamos continuar aqui. Gente, no e-book eu falei um pouquinho sobre as políticas internas dentro da unidade informacional. E aí eu disse que ia falar mais um pouquinho, vou cumprir, porque se eu prometo, eu cumpro, certo? Então, para que serve essa política interna? Eu não consigo entender, vai entender agora. Ela é um mecanismo de administração, vai auxiliar justamente naquela organização, na manutenção e na garantia do bom desenvolvimento da instituição. Por quê? Porque quando a gente chega na unidade informacional ou em qualquer instituição, ela não começou do nada. Você não vai chegar ali, a não ser que você seja realmente, né, logo do início, entrou no início da instituição, mas geralmente você entra, aquela instituição já tinha ali alguns anos, já tem uma história. Então, é importante você entender. Você chegou numa biblioteca, por exemplo, você já vai procurar. Epa, vai lá com calma, né? Com elegância. Você vai lá e chega, olha, vocês trabalham com as políticas internas? Qual é a política interna de preservação? Qual é a política interna de comunicação? Como é que lida aqui com a comunicação? Como é a política interna do acervo, né? da formação do acervo? Eu queria entender só um pouquinho. Então, geralmente, os bibliotecários e bibliotecárias que gostam realmente de entrar, de estudar, de se atualizar, eles não vão ter problema nenhum de te mostrar essa política, porque realmente é importante, você já vai entender o que acontece antes, como é que chega ali, digamos, um exemplo na biblioteca. Como é que aquele livro é comprado, como é que aquele livro é selecionado, como é que ele é tombado, como é que ele chegou ali, qual foi o processo de orçamento, quem selecionou aquele livro, quem disse que era importante ter aquele livro naquele acervo. Tudo isso vai estar dentro dessa política. Por isso é tão importante a gente entender essa necessidade e conhecer essa política, porque ela vai ser uma diretriz, ela vai te dar um norte do que aquela instituição trabalha e o que você pode agregar. Qual vai ser a informação ali que você vai ter, vai ler? Eita, eu aqui posso ajudar dessa forma, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos rapidinho. Como eu já falei, na verdade, a curiosidade ela é um ponto de partida para você investigar o ambiente. Então, você vai ver o acervo, você vai ver o perfil de usuário, a frequência de acesso. Vocês viram agorinha a disciplina de estatística. Então, ali você já vai ver, tem como tirar relatório, você vai ver algum formato, você vai ver qual software que aquela unidade informacional usa, qual teve um treinamento, como é a estrutura física, qual a história desse local. Tudo isso você vai entender, você vai sondar ali de uma forma, né, bacana, discreta. Se tiver a política, melhor ainda, porque você já vai ler. E se não tiver, você vai ajudar a equipe a construir. Como é que eu vou ajudar a construir isso? Meu Deus do céu, não sei nem para onde vai saber agora.
É assim, olha, você vai fazer um levantamento dos dados e das informações. Vai compor assim, vai começar a construir um documento, que a gente pode falar logo de início que seria um diagnóstico. Então, você já vai chegar ali fazendo aquele diagnóstico geral do acervo, junto com a equipe, tá, gente? Isso nunca é sozinho, sempre junto com a equipe. Então, ali vai realmente, nesse diagnóstico, você vai levantar todos os pontos que eu falei anteriormente, o acervo, o ambiente, o perfil dos usuários, e com isso, com tudo isso estruturado, você vai poder, então, entregar o máximo possível de informações e características gerais e colocar ali registrado e criar, assim, essa política, essa diretriz que vai te dar ali, vai compor normas, processos, procedimentos, tudo isso vai estar dentro dessa política. Como é que é um plano de emergência? Como é que eu faço se pegar fogo aqui nessa unidade informacional? Qual é a orientação? Tem que saber, né? É muito sério, gente. Não é chegar na biblioteca e ficar sentado achando que a gente vai só lidar ali com o leitor. Não, tem muita coisa. A gestão de uma unidade informacional é uma coisa realmente muito, muito séria. Então, é um trabalho em conjunto, nunca você vai fazer sozinho, sempre vai ter vários setores, várias pessoas ali envolvidas naquele processo, certo? Então, assim, rapidinho, tem aqui também, temos o exemplo da política de preservação documental. Dá um print aqui nessa tela, porque aí você já se baseia no que é que eu estou querendo te dizer. Mas ficou com dúvida, professora, eu não entendi muito bem por que existe a política de formação e desenvolvimento de coleções. Para que serve isso? Gente, é para aquisição, selecionar, descartar. Tem livro, tem material informacional numa biblioteca que não serve mais. Quem vai definir isso? Justamente a equipe que criou essa política, que trabalha com a formação e desenvolvimento de coleções. Então, vai saber quais são os critérios importantes que vão ser levados em consideração para descartar um livro, um periódico ou não. Tudo isso a gente vai tirar mais dúvida no fórum, tá certo? Não deixa de perguntar, não. Gente, então assim, no geral, a gente pincelou aqui rapidinho esses pontos, mas eu sei que vão surgir dúvidas, você já vai ficar cheio de sementinha na cabeça. E é isso justamente que eu quero. Eu quero que você tenha dúvidas, porque assim você vai interagir mais, você vai perguntar, você vai olhar ali o material complementar, vai entrar no podcast, vai reassistir essa videoaula, vai lá no e-book, grifa o que tu não entendeu. Professora, eu não entendi isso aqui, me ajuda. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar, certo? Entre em contato, temos também um canal do Telegram. Então, assim, ferramenta e canal é o que mais tem para você tirar a sua dúvida, tá bom? Tchau, tchau! Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.